Primeiramente, nós vamos dar uma olhada no que seria a eletropneumática. Basicamente, até agora, nós vimos circuitos que eles eram completamente pneumáticos ou completamente hidráulicos. Então, toda a parte de controle que a gente via, ela era feita diretamente por ar comprimido ou pelo óleo que passava no sistema hidráulico. Quando a gente fala de eletropneumática, nós vamos ter geralmente um sistema que ele vai ser dividido em duas partes. Vai ser uma parte elétrica e vai ser uma parte pneumática ou uma parte hidráulica. A forma de comandar é basicamente a mesma, tá? Então, os sistemas que a gente vai ver aqui na pneumática são os mesmos que a gente veria na parte hidráulica, com a diferença só que o sistema hidráulico, como a gente já viu nas outras aulas, mais lá para o começo do semestre, ele vai ter o óleo sendo redirecionado para o reservatório de novo, né? Então, geralmente nós vamos ter daí uma bancada, essa bancada vai ter a parte elétrica aqui isolada num canto e nós vamos ter daí a parte pneumática no outro lado. Quando nós temos daí os sistemas eletropneumáticos, nós temos válvulas com geralmente o que nós chamamos de solenoides, alguns relés e alguns outros elementos. Então, nós vamos ter uma válvula que ela vai ter um elemento elétrico de comando junto com ela, tá? Isso significa que quando nós vamos fazer aqui também o nosso diagrama no Festo FluidSim, nós vamos ter que, além de fazer um diagrama pneumático, como a gente estava fazendo até agora, nós vamos ter que fazer também um diagrama elétrico. Então, a gente vai ter que relembrar um pouquinho alguns conceitos de eletricidade bem básica que você já deve ter visto, tá? Vamos montar o primeiro para vocês entenderem melhor como é que vai funcionar aqui o nosso sistema. Então vamos pedir um arquivo novo no nosso sistema e vamos fazer um sistema bem simples, com uma válvula 5 duas vias, um pistão, um cilindro de duplação, compressor e kit lubrifio, tá? Vamos arrumar também ali as válvulas reguladoras de pressão, válvula 5 duas vias, e vamos pegar lá as válvulas reguladoras de pressão. Então, temos as válvulas reguladoras aqui. Temos a nossa válvula 5 duas vias. E temos as conexões dela feita aqui, conexões 5 e 3 com o silenciador. Até agora, os elementos que a gente tinha visto para acionamento de mudança de posição da válvula, eles eram manuais, que era, por exemplo, quando eu tenho uma botoeira, né? Eles podiam ser também mecânicos, que é quando eu tenho, por exemplo, um fim de curso, né? Que é quando o nosso cilindro ele vai bater naquele fim de curso. Nós podíamos ter ele também pneumático, que era quando entrava ar, ele mudava a posição. E o que nós vamos ver agora são os comandos elétricos, que basicamente são as solenoides, tá? Que é representado por esse quadradinho com um risco aqui, tá? Deixa eu procurar uma foto de uma válvula 5 duas vias solenoide aqui para mostrar para vocês. Ó. Então eu vou ter a válvula 5 duas vias e no lado dela aqui eu vou ter a parte elétrica, que seria a parte da solenoide, tá? Então ao invés de eu arrumar, por exemplo, uma mangueira, como eu arrumaria numa válvula 5 duas vias pneumática, eu vou arrumar uma conexão elétrica, tá? É um sistema hidráulico, nós temos que tomar um cuidado um pouco maior, principalmente na parte de vedação, porque se a gente tiver algum problema de vedação da parte hidráulica, pode acabar vazando óleo, e vazando em cima da parte elétrica, ele pode acabar gerando algum curto. Então, tem que tomar um cuidado um pouquinho especial
com esse tipo de válvula aqui, tá? Basicamente, como que funciona uma solenoide? Ela é uma bobina, tá? Uma pequena bobina, que no momento que passa eletricidade por essa solenoide, por essa bobina, ele vai fazer a mudança de posição da nossa válvula para a caixinha da esquerda aqui, tá? Então vai fazer com que o cilindro avance da mesma forma. Vamos fazer o diagrama dela aqui de forma bem simples para a gente montar. Então, lá embaixo, até agora a gente estava vendo mais aqui a parte mais de cima, nós vamos descer mais um pouco e achar aqui a parte que ele tem Power Supply, tá? E nós vamos ter aqui, ó, 0 volts e 24 volts. Nós vamos puxar os dois. Então, nós montamos aqui na esquerda o nosso diagrama pneumático. Nós temos que montar agora daí o diagrama elétrico que vai fazer o comando daquela válvula solenoide. Então, nós temos aqui uma entrada de 0 volts e nós temos uma saída de 24 volts. Isso significa basicamente que o nosso sistema vai ser um sistema de corrente contínua, tá? Então nós vamos ter 24 volts fixos aqui nesse nosso sistema. Nós vamos pegar lá em cima, daí, ou melhor, aqui embaixo um pouquinho, na parte dos relés, nós temos aqui, ó, válvula solenoide. E nós vamos puxar ela para cá, certo? Se nós fizermos um sistema com essa válvula solenoide e ligarmos a eletricidade direto nela aqui, basicamente sempre vai ter energia passando pela nossa válvula solenoide, tá? É como se eu tivesse um fio que fosse passando, atravessar ali sempre. Se sempre tiver energia passando pela válvula solenoide, significa que ela sempre vai ficar atuada. Então ela sempre vai estar com o cilindro avançado, porque ele sempre vai estar na posição do lado esquerdo da minha válvula, sempre vai estar acionado. Basicamente, nenhum sistema você vai querer ter um cilindro que você sempre quer que ele fique acionado. Em algum momento você vai querer que aquele cilindro recue, senão ele nem precisaria ser um cilindro, você deixaria uma peça fixa. Então o que a gente vai fazer é arrumar um botão, tá? Então a gente tem, vamos deletar essa linha aqui em cima, puxar essa solenoide um pouco mais para baixo, e a gente vai pegar um botão. Aqui nós temos alguns tipos de botão aqui embaixo. Nós vamos pegar esse primeiro, que é um botão que está normalmente fechado, tá? Ó, a conexão dele normalmente está fechada. O que que isso significa? Lembra daquele esqueminha do interruptor? Não sei se vocês lembram da parte de conexões elétricas. Nós temos quando ele está com essa alavanquinha para o lado, que o botão não está passando energia. Ele só vai passar no momento em que eu apertar o botão, que dele fecha o contato ali daquele interruptor para deixar passar. Então vamos fazer essa conexão aqui, ó. Temos daí o nosso sistema, então, eletropneumático agora. Qual que é o problema? Quando nós estamos tratando de sistema elétrico pneumático, nós geralmente vamos ter mais do que uma solenoide. Então, o software não vai reconhecer a menos que a gente dê um nome para ela. Então, a gente vai clicar 2 vezes aqui no pontinho da esquerda da solenoide e a gente vai adicionar um rótulo. No caso das solenoides, geralmente a gente usa o rótulo Y, tá? Então, a gente vai adicionar aqui que a solenoide da esquerda é Y1. E a gente tem que dar esse mesmo nome para essa solenoide aqui. Então vamos clicar 2 vezes nela e vamos arrumar que ela vai ser Y1 também. No caso das botoeiras, muitas vezes a gente arruma também o nome delas ali também, tá? Geralmente é PB1, que é de push button, ou botão de apertar, que push é aperto em inglês, tá? Com isso, o nosso diagrama eletropneumático, o primeiro, né, o mais simplesinho, está pronto. Vamos fazer uma simulação dele para vocês verem como é que ele funciona.
Então, nós temos o nosso sistema trabalhando normalmente de forma pneumática. Sai o ar do compressor, vai para a nossa válvula 5 duas vias, como ela está na posição inicial, o nosso cilindro está recuado. Agora, a 5 duas vias ela tem uma solenoide aqui, o Y1. A diferença é, quando essa solenoide passar energia por ela, ela vai fazer o acionamento. Então, se eu apertar o push botão aqui, ó, ele energizou aquela linha, né? Então ele fica como vermelho, que é como se estivesse passando energia para a linha, e automaticamente ele já fez com que o cilindro avançasse. No momento que eu solto o botão, ele já recua, porque a nossa válvula 5 duas vias aqui, ela é uma válvula 5 duas vias que tem um retorno por mola, tá? Deixa só eu deixar o fator de slow motion aqui um pouquinho maior para a gente conseguir observar. Então, ó, apertei o botão, energizou, acionou o cilindro, soltei o botão, retorno de forma automática também. Tranquilo? Conseguiram achar esses componentes no software aqui também e montar esse sisteminha simples? Querem um minutinho para vocês tentarem montar também? Hein, Lucas? Então, basicamente, essa solenoide vai ficar no lugar da 3 duas vias. Vai fazer o mesmo papel. Basicamente. É a mesma coisa. Você vai ter como se fosse... Antes a gente tinha umas 5 duas vias para poder fazer a parte do comando, né? Aquela 5 duas, as 3 duas vias com o botão. Isso, né? Sim. E daí Isso. agora a gente não tem mais aquela parte pneumática, a gente vai ter um diagramazinho elétrico. Aí no caso ele Sim. vai ter uma fonte de alimentação e daí vai ter um botão naquela fonte. Sim. Deixa eu mostrar, acho que eu tenho uma apostila aqui que tem uma foto para ficar mais fácil para vocês. Aqui, ó. Ela geralmente tem esses painéisinhos aqui da festa, ó. Aí eles são mais ou menos dessa forma. Daí a gente tem o 0 volts de um lado, né? E a gente tem o 24 volts do outro. E daí ele tem aqui os painéis aqui. Mas a gente consegue também pegar eles se a gente for fazer um sistema no... Esses painéis aqui geralmente é para aquelas bancadas, né? Para a gente ter em laboratório mesmo, para montar vários sistemas diferentes. Mas se a gente for fazer um sistema para uma máquina específico, a gente basicamente teria uma fonte, que ela teria o 24 e o 0 volts, e daí a gente ia ter aqui, né? Uma botoeira dessa daqui, e a gente ia basicamente passar, primeiro do 0, a gente ia passar para a botoeira, depois da botoeira passar para o solenoide, e do solenoide por 24 volts. E daí ia fechar o nosso sistema aqui. Tranquilo? Beleza, gurizada. Mais alguma dúvida por enquanto nessa parte? A gente está vendo uns circuitos aqui bem simples, tá? De acionamento elétrico, que é para a gente conseguir pegar desde o começo para vocês não se confundirem também. E não é muito mais difícil do que os sistemas pneumáticos convencionais, tá? A única coisa que a gente vai ter que ter um diagrama duplo agora, separado entre a parte pneumática e a parte elétrica agora também. Então, quando a gente pensa aqui nesse sistema, todos esses acionamentos aqui das 5 duas vias, geralmente a gente não vai mais ter aqueles fim de curso também, tá? Então, todas aquelas 3 duas vias que a gente usava, tanto a parte de botão quanto os fim de curso, geralmente elas vão ser substituídas por válvulas elétricas, tá? Por sistemas elétricos. Então, a gente vai ter, por exemplo, deixa eu achar aqui um fim de curso elétrico. A gente vai ter umas chaves de fim de curso elétricas, tá? Então, ao invés de ter aquela conexão para a mangueira, a gente de voltagem positiva e negativa daí, tá? Tanto que ele vem marcado para a gente aqui, ó, qual que é a voltagem que ele trabalha e amperagem também.
Então a gente tem que tomar cuidado, porque logicamente quanto maior for as válvulas e os sistemas que a gente vai fazer, maior tem que ser também nosso fim de curso e consequentemente maior vai ter que ser a rede do sistema para conseguir alimentar tudo, tá? Mas aqui na parte da lógica, a gente consegue trabalhar sempre com 0 volts e 24 volts, que a gente consegue montar um sistema. Aí a parte de dimensionamento, aí ela já muda um pouco dependendo da força que você vai estar precisando empregar nesse sistema que você vai trabalhar, tá? Então esse aqui é o nosso primeiro sistema eletropneumático.